e eu aqui tomava posição nesse altar, o Senhor pedia que eu chamasse a atenção do significado dessa palavra que a gente vai começar a abordar hoje, mas não vai acabar hoje. Provavelmente nós vamos usar mais uma ou duas ministrações para tratar do medo. O Senhor trouxe aqui à minha memória aquele episódio, né, em que 12 hebreus são escalados para ir fazer o reconhecimento da terra prometida. Quem aqui já ouviu essa história? Quem aqui lembra disso? Daquele episódio em que era necessário, eles estavam ainda comandados por Moisés, e era necessário ir até a terra e reconhecer essa terra. E eles foram até lá, um homem de cada tribo. E quando eles foram até lá e viram o tamanho dos gigantes que habitavam na terra, quando eles viram o tamanho daqueles gigantes, dos 12, 10 sentiram o quê? Medo. 10 sentiram medo. E por causa da reação de medo, aquele povo, à exceção dos 2 que não temeram, aquele povo não viu a terra prometida. O que eu estou querendo chamar a atenção de você? A sua atenção, a minha atenção, a atenção dos que estão ouvindo. Um dos maiores obstáculos para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida e na sua vida é o medo. Esses 10 homens, assim como toda aquela geração de obstinados, incrédulos, rebeldes, etc, etc, eles não adentraram a terra prometida. Então, o medo não é só uma coisa que me incomoda, que te incomoda. Medo incomoda todo mundo. Medo incomoda até criança. Quem aqui é pai e mãe sabe que criança acorda com medo, não quer dormir porque está com medo, não vai não sei aonde porque está com medo, não é assim? O medo, ele não é só uma coisa que me incomoda, que te incomoda. O medo, ele impede a promessa. E aí você começa a não entender por que as coisas não estão acontecendo na sua vida e começa a ficar tomado de incredulidade. Deus não ouve minha oração, Deus não me atende, é tempo de espera e a espera não acaba nunca mais. Por quê? Por causa do medo, entre tantas outras coisas. Então, quando eu estou falando aqui de medo, de fazer cair esse espírito que causa medo, eu estou falando da queda de um gigante, e isso não é pouca coisa. E eu vou te dar uma direção. Se você sofre por medo, se você sente que você tem medo de algo, de alguma coisa que te impede de avançar, se você tem síndrome do pânico, ou já teve, faça um propósito de jejum nos próximos dias, para que esse gigante caia na sua vida. Ele é um gigante. Ele é um gigante, não tenha dúvida disso. Ele é uma das maiores travas para que você venha ter vida plena, e eu também. Nós estamos começando uma guerra que não é pequena. E ela é muito séria e muito importante. Eu queria, para fazer vocês entenderem o sentido desta palavra de hoje, né, que vocês abrissem, ou que o Carlos pudesse projetar para mim na tela, 2 Timóteo 1,7. Olha aí, 2 Timóteo 1,7. Vou ler aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nessa nova versão internacional. Em outras versões, você vai ver escrito, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outra tradução,
Porque Deus não tem nos dado espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, nessa epístola, né, o apóstolo Paulo, ele escrevia para Timóteo, que era alguém que ele amava muito, era uma pessoa que era como se fosse o filho dele. E ele estava dando recomendações a respeito da forma dele conduzir o ministério. Timóteo estava diante de um desafio, ele tinha que lutar para que a palavra do Senhor viesse a ser conhecida a todas as nações. Ele tinha um desafio pela frente. E o apóstolo Paulo fala para ele: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu pergunto para vocês, qual que é o contrário de medo? Coragem? Contrário de medo é coragem? A gente aprende por aí que o contrário de medo é coragem. Mas o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é poder ou fortaleza, amor e moderação. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quer ficar livre do espírito de medo? Ou do espírito que causa medo? Né? Porque não existe um espírito de medo. Esse aqui é o espírito de medo. Ó. Ele é vermelhinho, ele tem um chifrinho mais torto para o lado direito. Não existe isso. Existe o mal. Né? Demônios são anjos caídos, que vão trabalhar na sua fragilidade. Se a sua fragilidade for medo, ele vai te causar medo. Mas não é um medo do sobrenatural. Eu estou com medo que está caindo panela na minha cozinha, está acendendo luz. Não é isso. É temor exagerado por algo que você receia que ocorra. Isso é medo. O contrário de medo, então, para que nós possamos nos livrar do medo, nós temos que trabalhar esses 3 conceitos: fortaleza ou poder, amor e moderação. É a única forma de você ficar livre do medo. É você buscar entender o que é fortaleza, o que é amor e o que é moderação. E é em cima disso que nós vamos trabalhar a partir de hoje. É em cima desta orientação vinda do apóstolo Paulo. Muito bem. O que é medo? Medo é um sentimento. Ele trabalha na alma. Ele não trabalha diretamente no espírito. Ele surge na sua alma, nas suas emoções. Baseada em quê? Baseada em informações e experiências que você tenha vivido. Informações e experiências. Informações. Você liga a televisão, aí está falando que tem uma ilha lá, não sei aonde, que está tendo um tsunami. E que vulcão, aí o cara já começa. Nossa, e se chegar aqui, né, vai me atingir? Liga a televisão, fala lá. 590 mil e não sei quantos mortos de Covid. Aí você já começa. Não, estou gripado. Não, e se eu tiver com Covid? Não, isso, né? Informações. Quando a gente é criança, a gente recebe muita informação. Muita informação. Errada. Especialmente quando a gente vive em lares disfuncionais. O que é um lar disfuncional? É um lar desequilibrado. Eu vou pedir concentração de vocês, de verdade, gente. Para quem está aqui na frente, é horrível. De verdade. Vou fazer igual eu faço com meus alunos na faculdade. Presta atenção. Quando a gente é criança e vive num lar disfuncional, nós fatalmente recebemos informações que nos causam medo. Quando você vive num lar em que um pai consome álcool, em que você tem uma mãe que tem um problema de saúde mental, em que pai e mãe estão brigando, ou que muitas vezes você nem conhece o pai, é o padrasto. Lar disfuncional. Você guarda informações que vão te trazer medo. Fatalmente você vai sentir medo.
Você vai guardar aquilo na sua cabeça. Aquilo que entra na nossa casa através da televisão, através da internet, através das notícias, através das conversas, isso tudo vai fazendo um depósito de informação onde? No seu espírito? Não, na sua alma. E aquilo vai ser ativado um momento ou outro. Aquilo vai ser ativado um momento ou outro. Se você tiver vivido experiências traumáticas, presenciado cenas de violência, presenciado mortes precoces, situações de doença, situações de risco, situações de miséria, briga, discórdia, confusão, às vezes nem na sua casa, mas na sua vizinhança, no ambiente que está no seu entorno, fatalmente você ficará com aquela mensagem no seu íntimo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E esse medo começa a surgir lá na sua infância. E ele vai se depositando, se depositando, se depositando, e você começa a se acostumar a ter medo. E tem famílias que alimentam medo na criança. Ah, o bicho papão vai te pegar. O homem do saco vai te pegar. Ah, então eu não posso ter medo? O medo, enquanto ele é cautela, ele é saudável. É importante para uma criança aprender que se tiver uma tomada ali, ela colocar o dedo, ela vai tomar um choque? Sim. Agora, precisa levar um choque para ela aprender isso? Não. Ela precisa você falar com ela assim, fulaninho morreu eletrocutado. Precisa? Não. Só que a gente não modera. A gente está exposto o tempo todo a uma chuva de informação. Eu, quando eu era pequena, eu tinha muito medo. Eu era uma criança extremamente medrosa. Eu não gostava de dormir sozinha. Eu não gostava de subir em árvore, porque eu achava que eu ia cair. Eu não gostava de correr, porque eu achava que eu ia machucar. Eu morria de medo do meu pai sumir, porque eu via no programa da Globo, tinha um programa na Globo, que todo mundo que sumia porque ia comprar cigarro e não voltava. Vocês lembram disso? Saiu para comprar cigarro e não voltou nunca mais. A hora que o papai falava assim, eu vou comprar cigarro, eu já gelava. Meu coração, minha barriga até doía. E ali o inimigo, aí ele entra em cena. Ele vai usar essas informações para poder te atemorizar e causar em você, não o receio de cuidado, o receio de cautela, mas causar em você um bloqueio. E você começa a deixar de fazer as coisas porque você receia que algo possa acontecer. Até que essa situação se torne, inclusive, uma situação irracional, fora da crítica. Que você explica para a pessoa, fulano, você pode sair, você já tomou 2 doses, é só você colocar sua máscara, está tudo bem. E a pessoa não consegue sair de casa. Pessoas que não conseguem sair de casa para poder fazer uma caminhada porque você é assaltado, porque... Pessoas que não conseguem viajar de avião. Entrar num avião e chegar onde tem que chegar. Aí você fala com a pessoa, avião é mais seguro que carro. Toda vez que acontece um acidente aéreo, todo mundo fica sabendo. Então, com carro acontece muito mais. Para ver se a pessoa racionaliza, ela não consegue. Muitas vezes nós temos medo de miséria, medo de fome, medo de ficar sem teto, medo de adoecer, medo de perder quem a gente ama, medo de perseguição. Tem gente que vê que o tempo todo está se sentindo perseguido. Eu sou perseguido. Fulano vai mandar embora. Né? Então, você vai depositando experiências e informações, vai crescendo e sendo educado no medo, num lar disfuncional, e que você tem medo de alguém dar um tiro em alguém dar uma facada em alguém. Você já vê seu pai e sua mãe brigando, você já acha que seu pai vai dar uma facada na sua mãe. Vai matar minha mãe, esconde as facas. Quantas vezes já ouvi isso? Esconde as facas. Quando o papai chegar, esconde as facas. E aquilo vai ficando impresso na sua alma. E aquilo depois se torna uma doença psicossomática, que é a sua emoção adoecendo seu corpo.
até que o inimigo consegue atingir o seu espírito. E aí você tem uma doença pneumosomática. E aí você já está em opressão, se não estiver em possessão, completamente fora de si. Você não consegue mais. Medo de fracasso. Quantas pessoas têm medo de fracasso? Nem tenta. Nem tenta. Fulano, tenta isso. Não, mas se eu fracassar, vou passar vergonha, humilhação, medo de ser humilhado, medo de fracassar, medo de passar vergonha, medo disso, medo... Não. Então o medo, ele fica impresso. Só existem 3 atitudes para vencer medo. Não tem, pode colocar a mão na cabeça, orar, repreender em nome de Jesus, que se você não mudar de atitude, ele vai dar uma voltinha e vai voltar para te oprimir de novo. Atitude, só tem 3 atitudes. Agir em poder, agir por amor e agir com moderação. Feita este esclarecimento de que não adianta colocar demônio para correr se você vive com a janela aberta para ele, nós hoje vamos falar do espírito de fortaleza, do espírito de poder. O que é primeiro o espírito de fortaleza e o espírito de poder? Ele é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta em espírito de fortaleza, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. E nós vamos falar então de uma forma de manifestar o Espírito Santo, que é manifestar em poder, em fortaleza. Ok? Para falar do espírito de fortaleza, né? E aí a gente vai ver lá em Isaías 11 quais são as manifestações do Espírito Santo. Já fica a dica aí para você depois, né? Esta fortaleza, ela vai se manifestar em força física, como nós vimos em Sansão. Ela pode se manifestar em força emocional, como a gente vê em Elias, quando ele segura a onda e fala, eu vou ficar, vou aguentar, vou deitar aqui, vou comer, o anjo vem, fala, anda mais um bocado, e ele está indo, né? Em força intelectual, que foi dada a Neemias na construção do muro. Em força espiritual, que foi dada, por exemplo, a Daniel, que chegava a ficar esgotado. Mas espiritualmente o anjo foi lá e levantou ele, colocou ele, né, ainda de 4, mas depois ele foi levantando e foi se refazendo. Fortaleza não quer dizer exagero, não quer dizer agressividade, não quer dizer violência. Aliás, as pessoas violentas, elas passam por grande medo. Elas começam a ser violentas a partir de muito medo. A pessoa às vezes tem tanto medo que ela precisa colocar uma arma na cintura para se garantir. Ela precisa andar armada. Ela precisa ser temida. E aí, deixa de ser um filho de Deus. Não deixa de ser, né? Esquece que é um filho de Deus e vira traficante, líder de tráfico de droga. E quando você vai lá no fundo e olha lá e fala, deixa eu ver o que eu estou vendo aí. Você vai ver um cara tomado de covardia. Então hoje nós vamos falar da fortaleza. Para falar de fortaleza, de como que eu tenho fortaleza. Quais são os sinais de que eu tenho fortaleza? 2 Reis 6. Nós vamos falar de Eliseu. Eliseu. 2 Reis 6. A partir do verso 11. Eliseu é aquele que pediu a porção. Ele era um cara destemido. Porque na hora que Elias ia sair na carroça de fogo, ele foi atrás. Ele não ficou para trás, não. Ele falou, eu vou ganhar a porção dobrada de unção. Então ele já era um cara ousado, digamos assim. Óbvio. Então, verso 11. Portanto,
o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa. E ele chamou os seus servos e disse-lhes: não me mostrarei vós qual de nós é pelo rei de Israel? Esse rei estava achando que tinha alguém contando um X9 no meio, dando serviço para o rei de Israel, porque toda vez que ele tentava ir para cima de Israel, Israel já sabia qual era a tática e anulava a tática dele. Então ele falou: tem inimigo aqui comigo. Quem é o X9, né? E um dos seus servos disse: nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ou seja, tem um profeta na área e ele está entregando tudo para o rei. Você está perdendo a guerra para o profeta. E ele disse: vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus, quem é esse abençoado desse servo? O tal do Geazi, que já deu trabalho lá com Naamã, que foi caçar, pegar dinheiro com Naamã, que quando a mulher sunamita está indo atrás de Eliseu, ele tenta entrar no meio da conversa. Ele é o enxerido. Esse cara, a gente devia fazer um estudo só sobre ele, para saber tudo que não se deve fazer. Geazi. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo, a bênção do Geazi, e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: ai, meu mestre, como faremos? Tremeu a perna. Tremeu as pernas. Imagina se acordar. Você já tomou um susto de manhã? Já tomou um sustinho de manhã? Básico. Imagina você sair da sua cama, abrir a janela, um exército inteiro. A polícia lá fora, tudo armado olhando para você. Que agradável. Tremeu as pernas. E ele respondeu: Eliseu, não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Primeira chave para você ter espírito de fortaleza: conhecimento das coisas espirituais. Conhecimento das coisas espirituais. Quando eu vejo no natural uma situação totalmente desfavorável à minha pessoa, o que eu devo fazer para combater o espírito de medo? Acessar o sobrenatural. Antes de qualquer coisa, parar e falar: pai, espera aí que tem alguma coisa que não está no lugar. Acionar o seu espírito para poder, inclusive, encorajar os outros. Porque quem tem espírito de fortaleza consegue encorajar o outro. Glória a Deus. Pessoa chega para você descrevendo um cenário catastrófico e você vira: maior que está conosco do que está no mundo. Amém? Ô bênção. Se você é filho de Deus obediente, maior o que está em você e em mim do que o que está lá fora. Filho de Deus obediente não tem que ter medo de macumba, não tem que ter medo de doença, não tem que ter medo nem da morte. Sabe por quê? A morte para a gente tem que ser o quê? Lucro. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. Segunda chave: relacionamento com Deus. Tem como você acessar o plano espiritual sem orar? Sem manter um relacionamento? Ou só lembrar de manter o relacionamento na hora que o pau está quebrando na sua orelha? Ou na minha orelha? Aí eu vou ajoelhar. Tudo bem, glória a Deus, mas você vai sofrer mais. O objetivo, gente,
é o coração da gente nem acelerar. Vocês não estão entendendo. O negócio não é nem sair da situação de medo. É nem entrar nela. Nós estamos diante de um homem que nem entrou na situação de medo. Ele ora e reforça a coragem do outro. Ele não fica, vamos lamuriar juntos. Você chora daqui que eu choro dali, nós vamos murmurar bastante, né? Interceder. Oração. E derrama na vida do outro. Senhor, abre o olho desse ignorante aí, desse abençoado aí, e mostra para ele, para que ele possa enxergar. O que o Deus fez? O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Ô, gente, como eu queria ver uma cena dessa. Como eu queria ver uma cena dessa. Porque se 1/3 dos demônios caiu junto com Satanás, 2/3 de anjos ficaram. Então a guerra é 2-1, a proporção. 2-1. Eu queria ver isso. E a palavra fala que os anjos estão ao nosso redor. E os demônios estão no nosso derredor. E o demônio só vai chegar perto se você abrir a portinha. A tal da legalidade. Não abriu? Ele vai tentar bagunçar? Vai, porque nós estamos numa terra contaminada. O mundo jaz no maligno. Você vai ter problema? Vai. Mas você consegue sair deles? Sim. Sim. Fortaleza. Continuando. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te, com cegueira. Olha a oração desse homem. Oração de batalha. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse-lhes: esse não é o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. E sucedeu quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam enxergar. Acho que a essa altura esse Geazi já estava enfiado debaixo de alguma cama. Ele já estava assim, né? Louco. E o Senhor abriu os seus olhos, e eles viram. E eis que eles estavam no meio de Samaria. Quem estava lá em Samaria? O rei de Israel. E aí o rei pergunta para Eliseu: e aí, o que eu faço? Mato? Corta a cabeça? Eliseu responde: não, dê-lhes de comer e de beber e dispense eles para voltar para casa. E assim o rei de Israel procede. E assim o rei de Israel procede. E aí fala que a Síria dá um tempo lá, não arruma confusão com o rei de Israel. Com isso, como eu vou buscar ter fortaleza? Como eu busco poder? Como? Buscando o quê? Relacionamento com Deus. Buscando oração. Buscando ter visão espiritual. E buscando conhecer. Conhecer. E aí eu estou falando não é só de conhecimento espiritual. Eu estou falando de conhecimento natural. A ignorância nos empurra para o medo. Quando surge uma situação difícil na vida da gente, a pior coisa que a gente pode fazer é correr dela. É melhor você ir e saber o que pode acontecer. Como é que isso ocorre? Não é virar e falar assim: eu não vou para o médico, se eu fizer o exame eu vou descobrir que eu estou doente, aí, porque aquilo vai se agigantando. Porque na medida em que você vai se esquivando, na medida em que você não quer enfrentar, esse gigante ele só vai crescendo, 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 até chegar a um ponto em que você fica completamente intimidado, completamente opresso. E o inimigo não brinca em serviço. Se ele escuta, porque ele escuta tudo, você falar assim:
Nossa, mas eu tenho muito medo de passar fome. Tenho muito medo de passar fome. Você está falando com os outros. Você não está falando com Deus, não. Você está falando com os outros. Ele vai dar um jeito de você ver reportagem de gente que passa fome, de você encontrar no ponto do ônibus com alguém que está passando fome. E aí aquilo vai alimentando. E os nossos pensamentos, eles são contra nós. Tanto assim que várias vezes o apóstolo Paulo fala para que a gente controle a nossa mente. O medo, ele gera uma batalha espiritual na minha mente, na sua mente. E aquilo fica martelando e toda hora vai voltando e toda hora insistindo naquele pensamento. Diante de uma adversidade ou não, diante de uma batalha ou não, diante de um vale, diante de um deserto, existe algo que nós não podemos esquecer, que nós somos filhos e filhas. Se eu sou filho e filha, onde está o meu interesse? Quem está defendendo o meu interesse? Satanás? O pai. Mas aí você esquece que você é espiritual, você esquece de se relacionar, você esquece de orar. Aí sabe o que você faz? Começa a buscar as suas soluções. Aí começa a perder o sono à noite, aí acorda de noite. Aí começa a pensar, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus, se acontecer isso. Aí eu fico imaginando o cara desenhando até um fluxograma assim na cabeça. Vou para lá, vou para cá. Não, e aí perde o sono, porque o inimigo ama fazer isso com a gente. Ele ama você ficar sem dormir. Um dos grandes sinais de opressão, ficar sem dormir. Perder sono. E aí eu não estou falando de acordar 3 horas da manhã, né? Naturalmente. Ou quando você sabe que Deus está te pedindo uma intercessão por você mesmo, por alguém. É acordar sobressaltado. Pesadelo. O inimigo dá pesadelo para as pessoas. Outro dia, um colega meu, a filha dele teve pesadelo, acontecendo uma coisa com ele que ele morre de medo de acontecer. Aí ele chegou para mim e falou assim, você orou por mim? Falou, Deus falou alguma coisa com você? Eu falei, não. Falou nada não, tá tudo bem. No news, tem um ditado americano que fala assim, no news, good news. Ou seja, não tem notícia, tá tudo bem. Né? Cuidado, que se Deus também não está falando com você, se você está desalinhado é porque ele não está falando mesmo, né? E não quer dizer que está good news, não. O trem pode estar feio para o seu lado. Aí ele falou, pois falou comigo. Aí eu, minha filha de X anos de idade sonhou, acordou, assim. O inimigo vai lá e põe na cabeça dela o sonho. Porque ele entra em sonho, te dá o sonho. E a pessoa que dá uma de espiritual ainda fica assim, porque eu sonhei. Porque eu sonhei que eu estava sendo assassinado, andando na rua. E vai com aquele enredo e aquela pessoa não dorme mais, não vive mais. A cabeça está fervendo. A única chave disso é oração e relacionamento com Deus. Não esquecer que você é espiritual. E a primeira coisa para a gente ser forte espiritualmente é a gente confessar a fraqueza diante de Deus. Tem gente que é tão arrogante que você pergunta para a pessoa, se você tá tudo bem, fulano? Tá tudo ótimo. Tá até assim, ó. Tá tudo ótimo. Nós temos que confessar o nosso medo para Deus. Sabiam disso? Vocês têm que chegar para Deus e falar, Senhor, eu tenho medo. Eu não sei porquê. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de andar na rua. Eu tenho medo de me relacionar. Tem gente que não se relaciona amorosamente porque tem medo de se decepcionar. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Põe o medo todo num pacotão e faz assim, toma papai. Aí sabe o que ele vai te responder? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele entra e te dá poder. Porque o que te dá poder é pela graça, não é a quantidade de jejum que você faz e conta para todo mundo que está fazendo. Isso ajuda? Ajuda. Oração, jejum, louvor.
Isso te dá fortaleza. Isso me dá fortaleza. Pega seus versículos preferidos de força. E a hora que o inimigo começar a falar na sua cabeça, porque ele vai falar, ele gosta, ele volta. Por isso que eu falo que não adianta repreender demônio e a pessoa não atentar para o que eu estou falando. É batalha, é guerra. Ele volta para você se intimidar, para você abandonar os seus sonhos, para você não tentar nada. Ele trabalha com afinco por isso. Com afinco. Isso não quer dizer que a gente tem que se arvorar de peito aberto em cima das coisas. Nós vamos falar depois de amor e vamos falar de moderação. Mas isso quer dizer que você tem que se sentir um ser especial. Único. Que haja o que houver. Você está nos braços daquele que nunca te deixou. Né? Que ele está passando ali. E que ele fica muito triste quando ele vê um filho ou uma filha dele abaixando a cabeça para o sussurro do inimigo. Ele fica triste. Imagina você dar o seu filho para salvar um monte de mulambo e esses mulambentos esquecerem disso e agir como se nada tivesse acontecido naquela cruz. Como é que ele vai ficar feliz? Isso é autoridade espiritual. E por mais intimidado que a gente esteja pelas circunstâncias, nós temos que olhar nos olhos das circunstâncias e falar, do meu lado tem um leão rugindo. Tem um leão que ruge aqui. Tem um leão que ruge aqui. E é ele que eu vou soltar em cima de você, Satanás. Porque você está sentenciado. A sentença sua já foi dada. Eu estou aqui para executar ela. Então sai em nome de Jesus. Pega seus versículos preferidos. Eu vou dividir esse com vocês. Isaías 41:10. Olha que lindo. Olha que lindo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Sim, eu vou ajudá-lo. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Acabou. Acabou. Repete isso para que ele ouça. Ouça, inferno, na autoridade do nome de Jesus. Quem falou para mim e para vocês foi o nosso Pai. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. E acabou. Adianta falar isso religiosamente? Repetindo igual Ave Maria, Santa Maria, não sei o que lá? Adianta? Não. Mas repita. Repita com fé. Que Ele é um Deus de promessa. E que Ele cumpre as promessas dEle. Se você está cumprindo a sua parte, Ele vai cumprir a dEle. Vai cumprir a dele até para dar livramento de consequência de pecado seu, tá? Se você mudou de vida. Que eu vejo isso toda hora lá, no meio dos meninos lá da PAC. Ele entra mesmo. E ele não entra para perder, não. Ele entra para ganhar. Ele que te fortalece. Não é o diagnóstico do médico, não é o Google, não é o advogado. É ele. O advogado é a consequência... O médico é a consequência, o remédio é a consequência, a conversa com a amiga é a consequência, porque Deus, Ele opera na terra através de pessoas. Mas a primeira coisa que Ele quer de você e de mim é transparência e sinceridade. E socorro nele. Na hora que você se socorre nele, Ele vem. Não é no remédio, mas tem gente que vai precisar tomar? Vai. Mas precisa aprender isso. Nós precisamos disso para caminhar. Porque se nós queremos ser ousados, se nós queremos ser corajosos, se nós temos um chamado, nós seremos intimidados. Com certeza.
Se você não for intimidado, é porque você está no caminho errado. Se você estiver no caminho certo, o inferno levanta todo para poder te fazer desistir. Para poder te fazer tremer. Para poder pegar um homem desse aqui, um Moisés, já imaginaram? Mar Vermelho, exército, hebreu reclamando. O cara vai lá e faz assim, ó. Espírito, bate o cajado e abre a água. Mas imagina a situação desse homem na hora que ele tinha que fazer isso, gente. Se o Espírito Santo fala com você assim, vai lá e fala de Jesus para aquele moço que está sentado ali, você fica assim, será que eu vou? É ou não é? Estou mentindo? Vou passar vergonha. Daí nem ouvir o que eu vou falar. Imagina bater um cajado e abrir um mar. Bater cajado no chão e abrir mar é para quem tem o quê? Fortaleza de espírito. O que adianta você querer grandes coisas para a sua vida se você não tem coragem? Se você morre de medo? Se qualquer sussurro que fala no seu ouvido, você já está, ó, ai, será? Igual prego no angu. Adianta? Adianta não. A gente tem que ser braúna, tem que ser aroeira. Muita gente fala comigo, eu ouço isso toda hora, fala assim, toda semana pelo menos. Nossa, você é muito corajosa. Uns falam porque acham, outros falam querendo pôr medo. Tipo assim, você devia ter medo. Na subliminar, você devia ter medo. Mal sabem eles que eu falo assim, eu sou corajosa? Não, eu luto para ser corajosa. Porque eu estou no invólucro da carne. E a carne é fraca. Então você tem que vigiar e orar. E enfrentar. Está com medo? Está com medo? Está com medo? Enfrenta. Enfrenta. Mas não vai sozinho, não. Chama a boa companhia do papai. Fala, vai lá, paizinho. Conto com o senhor. Vai lá, vai lá, vai lá. Arrebenta, papai, ó. Cerrou o assunto. Que às vezes ele está esperando é uma atitude dessa, sua, da minha parte, para poder entrar com aquilo que ele precisa fazer na sua vida e na minha vida. Ele está precisando de você se levantar. Se levante. E o gigante, ó, vai correr. Amém? Vamos orar? Vamos dar uma apagadinha na luz aí para o povo confessar que tem medo? Sem um não ouvir o outro? Vamos brincar de fazer isso? Vocês gostam muito, todo mundo que gosta muito de orar alto, né? Falar todo mundo junto ao mesmo tempo agora. Então agora está na hora. Está na hora agora. Está na hora. De que você tem medo? Eu vou até desligar meu microfone aqui, se vocês acabarem eu continuar, é isso aí, tá? Vamos declarar nas regiões celestiais os nossos medos e pedir ao Senhor que pega todo o pacotão e leva, em nome de Jesus, que nos fortaleça, que nos dê espírito de fortaleza, de poder, o poder que vem do céu, o poder que desce com fogo. Então vamos orar então, vamos orar. Pai Santo e querido, nessa noite nós te agradecemos, Senhor. Nós declaramos diante do Senhor que o Senhor é o nosso general de guerra, Pai. O Senhor é um Deus que não perde batalha, o Senhor é um Deus que nos direciona, que nos fala de forma tão compassiva, inclusive, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor precisa que nós façamos para que o Senhor possa atuar nas nossas vidas. Então, Pai, nessa noite, Senhor, eu peço que o Senhor ouça a oração de cada um aqui, porque o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor ouve todas as coisas, o Senhor é um Deus onisciente, e nós vamos agora, Pai, dizer para o Senhor do que a gente tem medo. Pai, fecha seus olhos, meu irmão, volta aí, do que você tem medo? Fala, Pai, eu tenho medo, Pai, eu me tremo, Pai, eu não dou conta de enfrentar esse medo. Nabarashi, nabarana, nabarana, nabarana. Eu tenho medo. Pai, leva com o Senhor os meus medos.
medo de fome, medo de miséria, medo de doença, medo de prisão, medo de humilhação, medo de envergonhar as pessoas que eu amo, medo de perder as pessoas da minha família, medo de acidente, medo de avião, medo de bicho, medo de ataque, de violência. Pai, eu tenho medo, Pai. Nós declaramos, Senhor, nas regiões celestiais, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é conosco. Nós declaramos, Pai, que nós não queremos nos assombrar, nós não queremos temer, Pai, nós queremos que esses gigantes caiam por terra, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Então entra, Pai, entra no nosso coração, Senhor, nos dá autoridade espiritual, coloca no nosso coração, Senhor, que nós somos maiores do que os medos, porque o Senhor é maior do que tudo isso, o Senhor é conosco, Pai. Faça a obra, Senhor, no nosso coração, derruba a arquitetura da covardia, encanta em nós, Senhor, sentimento de força no Senhor, poder que emana de Ti, da Tua glória. Pai, me ergue, Senhor, ergue cada um aqui diante de tudo que nos atemoriza, daquela voz que sussurra na madrugada. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o terror da noite, toda a mortandade que fala na TV, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo receio, todo medo, nós declaramos que nós queremos ser fortes, queremos ser corajosos, ousados, intrépidos, porque o Senhor nos fez para ser ousados, para batalhar pela expansão do Teu reino, para exalar a Tua glória, para refletir a Tua autoridade, para dizer para o inferno: recua, que você já perdeu, e ouve, tenha ouvido, porque nós temos, Pai, nós não temos motivo para Te temer, nós não temos assombro, porque Ele é por nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Deus poderoso. Faz entender que a tempestade é você, suba forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira o medo que me vai dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá e até te encontrar. Eu vou e vou fazer morada até te
vai dizer: Moisés, suba em teu lugar. Faz entender que a tempestade é você. Vento forte é você. Que me faz entender que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A tempestade é Ele, a chuva é Ele, a porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele. E ninguém aqui vai falar para Moisés subir no lugar, não. É nós mesmos que temos que ir e buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós. Não tem medo que possa nos impedir de realizar o propósito do Senhor. Eu declaro sobre a minha vida e a vida de vocês que medo não vai impedir que o propósito do Senhor se realize nas nossas vidas. E eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. Amém? E o inferno recua. E vai recuar mais. Faça seu jejum, meu irmão. Se você sente medo de alguma coisa que te incomoda, faça o seu jejum. Venha na semana que vem que nós vamos acabar de derrubar esse gigante. Vai vir outra pedrada na cara em nome de Jesus e na autoridade do sangue derramado na cruz. Amém? Amém. Culto domingo, 19 horas. Culto apostólico, às 19. Semana que vem nós temos a gravação do clipe do Abraão, em nome de Jesus. Que horas que vai ser? Dia 2? Sábado que vem, às 17h30. 19h30. Imperdível, né? Na sexta que vem começa o culto Som do Céu. A balada, não, na outra, dia 8. A balada da sexta, dia 8. Esse culto promete. Esse culto promete. Depois você já pode emendar. Olha que lindo. Você fica, depois a gente come um sanduíche ali e volta pra cá e entra já naquele clima. E só Jesus é que sabe onde é que nós vamos. Não é não? Virar vigília. Vai virar vigília. Duvida não. Amém? Então eu vou me despedir de vocês. Boa noite, muito obrigada. Shalom, shalom. Que o Jesus abençoe a todos. Que a paz do Senhor, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Shalom, shalom.